Mas, e depois do sacrifício, que a gente acabou, daí, putz, cara, eu fui tocar, daí eu saí do sacrifício porque eu já tava em outra vibe, a mãe do Matheus estava grávida, eu tava 16 para 17 anos, eu comecei a trabalhar e, putz, saí, daí foi um período que eu fiquei sem tocar um tempo, eu fiquei mais de um ano sem tocar. Aí depois foi onde eu tive aquela discussão com a minha mãe que eu resolvi voltar a tocar e trabalhar com isso. Eu falei, não, eu vou trabalhar e vou fazer isso. Aí em Corumbá você vai tocar em grupo de pagode. Toquei em muitos grupos de pagode ali. E toquei Bateria com mesmo ou alguma coisa Não, profissional? batera mesmo, batera. E, e aquela loucura, tocar ali a noite inteira, né, cara? E daí fiz bandas de baile lá, fiz muita coisa em Corumbá. Toquei. A primeira coisa realmente profissional que eu fiz de bateria foi barzinho, coisa que eu faço hoje. Tocar MPB em bar com o Birajara, inclusive, que fez, com o Bira que fez. Massa. Que tava comigo no Arquitetos de Miami e tal. Que depois o Arquitetos de Miami virou outra banda, depois teve outra formação completamente diferente. Outra profissão. É. Mas aí Novidade. quando eu comecei, eu fiz alguns barzinhos com ele, depois a gente entrou nesse esquema, como o sertanejo hoje em Campo Grande, era o pagode lá em Corumbá. Não remunerava bem, mas era um lugar onde se tinha para se tocar constantemente. Fiz bastante, daí quando eu saí desse meio foi para tocar baile, tentar formaturas, essas coisas, os Certo. bandas que você toca de tudo. Aquelas Foi a grande banda escola, show, né? Grande escola de pedrada nas costas foi pagode, porque eu ia a pé, eu colocava caixa, pedal e prato dentro de um saco desses, saco de exército, e levava nas costas, igual um Papai Noel lá pro pagode, tocava lá a noite inteira, e alternava, você tocava uma hora, outra banda tocava uma hora, então você tocava às vezes 2 ou 3 horas, mas ficava 5, 6 horas à disposição. E era tipo R$20 de cachê, uma coisa louca. Assim. Que mesmo quando R$20 era mais dinheiro, ainda não era dinheiro, entendeu? Ainda pouca coisa. Aí foi quando eu comprei outra bateria e recebi um dinheiro atrasado de um cara que me devia muito tempo, ele me pagou e consegui imediatamente comprar essa bateria que era da Jennifer no começo, a vermelhinha. Comprei do Geleia, inclusive, que é o primeiro cara. Ele foi muito importante para mim bateristicamente, que ele deixou a bateria a primeira vez em casa, me vendeu as 2 primeiras baterias. Bateristicamente. Foi um cara importante nesse sentido. E depois desse meio do pagode, baile que eu fiquei um tempo fazendo MPB, com essa mesma banda a gente fazia MPB nos bares e fazia bailes, assim, acompanhava festivais de calouros, então fiz, muito ralo em cima de muitas, e toquei com uma galera que fazia barzinho na época também. Quando eu vim pra cá, a gente tocava com bastante gente, assim. Aí quando eu vim pra cá, eu entrei a gente montou o pessoal da Via Parque, dessa casa de dança ali, tava montando uma banda só com gente que estivesse vindo de fora. E o meu amigo, o Felipe, que estava tocando junto comigo até voltou a tocar comigo agora, anos depois, no Parques. Mas ele a gente vivia junto lá em Corumbá, os últimos anos que eu fiquei lá, a gente estava sempre um na casa do outro, tocando junto, em todos os projetos a gente tocava junto. Aí ele pegou esse contato, com pessoa, que ele tinha contato com o pessoal do Banda Chama, os caras indicaram ele para esse cara que queria montar essa banda, ele me indicou, falou, tem um brother meu que tá em Campo Grande, a gente toca junto, já tá entrosado e tal. Aí eu fiquei um tempo nessa banda, mas não deu certo, porque era horroroso, assim, o dono da banda, era uma pessoa desprezível. Dono da bola, assim, né? Você fala a gente morava tudo junto, assim, numa república, eu saí da pensão que eu tava, fui pra essa república. Aí, não deu certo, passei um período horroroso na minha vida, quase adoeci por causa disso. Aí, depois que eu saí desse esquema, o cara que estava tocando lá, que saiu, me indicou para a Ovelha Negra. Falou, eu toquei, fiz freelancer com os meninos aí, eu não vou poder tocar esse sábado, toca com eles, que se você curtir, fica com esse trampo, porque eu vou fazer sertanejo, essas coisas. Beleza. Aí fiquei com a Ovelha Negra 1 ano e meio viajando, que era uma banda de pop, né? Tocava pop, radiofônico mesmo, MTV, Skank, CPM 22, Pitty, essas paradas. E a gente ficou 1 ano e meio viajando, foi quando eu mais viajei. Todo fim de semana a gente viajava, a gente tocava só fora aqui. Então eu cheguei em Campo Grande, eu fui ser
foram me conhecer em Campo Grande tempos depois que eu vim pra cá, porque eu nunca tocava aqui. Eu toquei primeiro nessa casa de dança, exclusivamente, e depois vários lugares do interior de São Paulo, interior de Mato Grosso do Sul, com essa banda. Depois que a Ovelha acabou, aí eu fiquei numa merda fodida, porque eu não tinha... Ninguém me conhecia aqui. E foi quando eu liguei, eu já estava estudando no conservatório, assim, fazendo bateria lá com o Wilter, e eu liguei pra ele e falei, putz, cara, me arruma alguma coisa, alguma dupla que você toque, alguma aluno que você tenha, que eu preciso trabalhar, eu tô sem trabalho nenhum, tô sem emprego. E sozinho, assim, eu tinha família aqui, mas eu tava morando sozinho, tipo, não tinha como comer às vezes, sabe? Passava um período aqui em Campo Grande que às vezes eu tinha que escolher entre andar de ônibus ou almoçar. Se eu tivesse que ir no centro, se eu quisesse almoçar, eu tinha que ir a pé. E ficava nesse perrengue. Aí ele me arrumou aluno, comecei a dar aula um tempo. Daí eu falei, cara, vou ficar só dando aula. Aí numa dessas escolas que eu conheci o Jean. Olha só. Eu conversando, foi a única vez que a gente se cruzou nessa escola, inclusive. Depois eu nunca mais vi ele ali. O Jean e o Rodrigo davam aula nessa mesma escola. Eu vi eles em situações diferentes, não conhecia eles. Mas no dia que eu fui conversar com a dona, e ele estava sentado para receber, e eu conversei alguma coisa, ele falou, pô, você é baterista? A gente está fazendo teste para nossa banda. Eu falei, qual banda? Ele falou, Tomada Acústica. Eu falei, cara, eu conheço vocês, eu já fui no ensaio. Quando eu estava na Ovelha Negra, a gente tinha ido no ensaio da Tomada Acústica. O Rodrigo não estava no ensaio, estava só o Jean, o Léo e a Priscila. E eu falei, cara, que banda muito louca. Os caras tocavam, o Léo tocava, era meio metal, assim, tocava com pedal duplo e tal. E eu achei interessantíssimo o som dos caras e tal. E morreu, aquilo ficou ali. Daí eu falei, caralho, Tomada Acústica, conheço vocês, legal, puto, não, quero fazer esse teste sim. Aí acendeu, eu falei, putz, cara, eu quero de novo ter uma banda. Eu já trabalho dando aula, eu posso ter uma banda e só tocar com a banda, de composição e tal. Ele me passou aquele disco que eles tinham, Monocultura, né? Ah, putz. E eu tirei algumas músicas, tirei as músicas ali, a gente fez teste e ele falou, olha, a gente chamou um amigo nosso para fazer teste também, e então a gente vai fazer um dia aqui, depois ele vai fazer na outra semana e depois a gente vê. Eu falei, puta, beleza. A minha ansiedade é 1000, né, cara? Que eu fui, caralho, acho que é o único lugar onde eu já fiz teste na minha vida para tocar em algum lugar foi na Tomada Acústica. Toquei, a gente fez lá e eu curti demais aquilo, cara. Puta, você estava falando quando eu entrei na Tomada Acústica, né? É. Aí foi isso, Tomada Acústica, entrei, a Priscila saiu, aí entrou a Adriana, ficou um tempo, uns 8, 9 meses, quando a gente já estava formatando o Placenta, as músicas já estava planejando gravar, ainda nem sem saber que ia gravar, mas já estava montando um álbum. E daí ela saiu e aí eu falei, cara, bicho, nós três temos o conceito ali, a parada tá funcionando. Qualquer outra pessoa talvez seja arriscado começar e se acostumar e sair. Vamos ficar em trio? Eu falei, não é nem vamos ficar em trio. Eu falei, cara, eu só vou continuar se a gente ficar nós três. A gente se vira pra cantar, o Jean canta, a gente já cantava algumas coisas, o Rodrigo já cantava algumas outras. E, tipo, o Barbituro, que sempre foi o Jean que cantou, a Algodão Sagrado, sempre foi o Rodrigo. Mas aí a gente falou, puta, vamos fazer, né? Fez alguns shows como Tomada Acústica no Bar do Hernani, lá no Chácara Bar. E ele adorava, ele falou, cara, a banda tá muito melhor agora, vocês três estão mais, puta legal. Daí que rolou a questão de mudar nome, o nome foi no meio da gravação, na verdade. A gente começou a gravar o disco como Tomada Acústica.